Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa 32ª aula do nosso curso de Cálculo 4 e a última do curso, né? A última do curso, que é o Teorema da Divergência de Gauss, tá? Nada melhor do que encerrar com um grande teorema, né, dessa área aí no nosso curso de Cálculo 4. É um teorema central, tá? É um teorema muito importante, assim como foi o teorema de Green, o teorema de Stokes, né, muito usado. E esta vai ser a nossa última aula do curso. Foi um prazer ministrar esse curso para vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma para que vocês pudessem ter, no mínimo, assim, uma noção do que vocês têm em mãos para usar, né? Ter uma noção de como muitas das vezes a gente pode aplicar, ou então como podemos usar todo esse leque de possibilidades, tá? Então, bons estudos a todos, continue estudando, não pare, continue lendo o livro, porque o livro tem muito mais informação do que a gente viu, tá? Tente resolver o máximo de exercício que você conseguir nas suas horas vagas, que é muito importante também, para você ter essa noção de como aplicar. Então, vamos lá, pessoal. O que o teorema de divergência de Gauss nos diz? O teorema da divergência, pessoal, ele vai acabar expressando para a gente uma relação entre uma integral tripla sobre um sólido e uma integral de superfície sobre a fronteira deste sólido. Olha só, vamos ter uma relação entre uma integral tripla sobre um sólido e uma integral de superfície sobre a fronteira desse sólido. Então, de certa forma, você vai meio que conseguir relacionar uma integral de superfície, né, através de uma integral tripla, né, uma integral tripla, que vai ser basicamente o sólido, né, determinado por aquela fronteira da superfície, tá? Então, você vai ter essa relação. Tudo bem? Vamos lá, vamos entender como é que vai funcionar. O teorema diz exatamente o seguinte para a gente. Se você tem um sólido T, tá, no espaço, um sólido qualquer, quando a gente fala um sólido, você já imagina, né? Um tronco, digamos assim, um cilindro, né? Que mais a gente poderia observar? Um paralelepípedo, né? Essas coisas. Então, a gente está falando de sólido, tá? Então, estamos trabalhando com sólido no espaço. E vamos supor que esse sólido seja limitado por uma superfície orientável. Então, a gente já sabe, né, que a gente vai ter os vetores normais, né, na superfície. S. E vamos supor que o vetor normal, a superfície, né, o vetor normal unitário exterior a S. Vamos supor que N é um vetor normal exterior a S, tá? Vamos supor isso. Então, normal é o vetor N, esse vetor é um vetor unitário, né, exterior à superfície. Perfeito. E se a função f, né, função vetorial, f de x, y, z é dada dessa forma, né, é uma função vetorial contínua, que possui as derivadas de primeira ordem também contínua, em um domínio que contém o sólido T, então, tá? A integral de superfície da função f, que é denotada dessa forma, é igual a uma integral tripla do sólido T, que vai ser calculado pelo divergente da função vetorial f dv. Então, por isso, teorema da divergência, né? Teorema da divergência, porque você vai conseguir associar uma integral de superfície com uma integral tripla do divergente da função vetorial, certo? E a gente já sabe como calcular o divergente e tudo mais. Em outras palavras, pessoal, essa equação 2 aqui, ela pode ser, a gente sabe que essa integral aqui, ela pode ter uma notação, né? Uma notação desta forma, né? Eu comentei isso com vocês. A gente pode denotar a integral de superfície dessa forma, aqui. E essa integral aqui, ela é a integral no sólido T do divergente. Só que o divergente, quem é o divergente da função vetorial? É exatamente a soma das derivadas parciais, né? Das derivadas na questão as derivadas das funções componentes, né? Da função vetorial f,
com relação a x, a y e a v. Então, a derivada de f1 em relação a x, mais a derivada de f2 em relação a y, mais a derivada da f3 em relação a z. Isso aqui é o divergente, né? É o divergente do campo vetorial f, certo? Isso, claro, dx, dy, dz, né? Uma vez que a gente já faz aqui, a gente sabe que a gente vai ter uma integral tripla nesta, digamos assim, dx, dy, dz, tá? Então, de forma bem geral, o nosso cálculo vai se dar através dessa forma, tá? O sólido T, claramente, a gente vai ser um pedaço assim do espaço, digamos assim, né? Ele vai formar esse sólido. E aí a gente vai ter que parametrizar aí esse sólido para a gente conseguir calcular essa integral tripla, tá? Então é muito interessante, né? Eu espero que vocês tenham conseguido sacar aqui, ó. Tem um sólido, esse sólido vai ser limitado por curvas, né? Quer dizer, vai ser limitado por superfície, digamos. Então, um paralelepípedo, por exemplo. Então aqui você tem uma superfície, aqui você tem outra, você tem outra. Quando você junta todas essas superfícies, você vai formar uma superfície maior, né? Que é exatamente, digamos assim, o que limita o sólido, né? Aí você pode calcular a integral da superfície calculando uma integral tripla, que é exatamente o divergente da função vetorial f, né? Perfeito, que é exatamente o cálculo da integral tripla do divergente, tá? Bem, a demonstração, novamente, né, é uma demonstração bem extensa, tá? Bem extensa mesmo. Que você pode encontrar no DivaFrame. A ideia não é tão complicada, tá? Basicamente ele faz uma notação parecida com o que a gente fez com o Teorema de Green, né? Aquela história. Você pode encontrar lá no livro do Diva, né? Exatamente na página 381, 384. O meu objetivo no curso exatamente não é ficar demonstrando as coisas para vocês não são, assim, digamos, um curso de matemática, né? Se fosse o curso da matemática em si, eu demonstrava porque o matemático precisa saber demonstrar as coisas. Digamos assim, engenheiro elétrico, físico, teoricamente ele precisa saber aplicar. Então não é o objetivo do curso ficar demonstrando essas coisas, tá? Mas o objetivo do nosso curso é entender esses teoremas, tá? É exatamente ter a noção de o que significa, como trabalhar com eles, o significado deles, né? Perfeito. Então vamos fazer um exemplo que é para a gente entender melhor. Bem, queremos calcular, tá, a integral de superfície dessa função aqui. Então a nossa função vetorial, está aqui o nosso f1, por exemplo, né? Está aqui o nosso f2 e está aqui o nosso f3, tá? Nossa função. Onde a superfície S, a superfície exterior do cubo, onde S é a superfície exterior do cubo, limitado, né, pelos planos coordenados e pelos planos x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Então, vamos entender melhor. Onde é que está o plano x igual a 1? É esse plano aqui, ó. É o plano que corta o x exatamente no ponto 1. Então, é esse plano aqui, ó. Esse plano, tá? Esse plano. E aí, onde é que estaria o plano y igual a 1? É esse plano aqui, ó. O plano que corta exatamente o y ponto 1. E onde é que está o plano z igual a 1? É esse plano aqui, tá? Então, a nossa superfície é limitada, né? É a superfície exterior do cubo. Então, temos o cubo aqui, limitado exatamente por esses planos coordenados. Então, está aqui o nosso sólido T. Nosso sólido T é o cubo. A superfície é o que delimita esse sólido, tá? Certo? Perfeito. Note que S, né? Temos aqui os nossos vetores normais, né? O cubo. E note que S é formado por 6 partes suaves. Todo mundo concorda comigo? Ó, o S é formado por 6 partes suaves. Essa, né? Essa, a parte que está aqui atrás, tá? A parte aqui da frente, essa parte aqui, né? Então, é 6 lados, né? O cubo tem 6 lados. Então, observe que S é formado por 6 partes suaves. Desse modo, pessoal, para mim obter a integral dessa superfície, olha só o que eu teria que calcular. Eu teria que calcular a integral
Por exemplo, vamos só colocar aqui. Aqui está o nosso parte S1, S2, tá? S3 aqui do canto, S4 é essa região aqui frontal, a S5 aqui de baixo, por exemplo, e a S6 é esse lado aqui. Então, eu teria 6 partes da minha superfície, tá? 6 partes da minha superfície. Para mim calcular a integral de superfície desse cubo, o que eu teria que calcular? Eu teria que calcular a integral de superfície na S1, na S2, na S3, na S4, na S5, na S6. Então, eu teria que calcular, pessoal, 6 integrais de superfície. 6 integrais de superfície para mim conseguir calcular a integral pedida. Ainda bem que o teorema da divergência de Gauss, né? Gauss pensou nisso, pensou aí. Eu não vou querer ter todo esse trabalho. E olha, isso aqui tem superfícies que poderiam ter muito mais lados, né? Muitos mais lados. Por exemplo, se você pega alguma figura geométrica aí que tenha vários outros, né, lados, então você teria que calcular várias integrais de superfície para você calcular exatamente a integral de superfície naquele sólido, tá? Então, pelo teorema da divergência de Gauss, todo esse trabalho pode ser restringido, digamos assim, pode ser transformado em uma única integral tripla, que é a integral tripla do sólido, que é o cubo, tá? E aí, uma vez que o vetor n é o vetor normal unitário exterior a S, né? A nossa função vetorial está aqui, né? Usando a igualdade 2, para calcular essa integral aqui, basta eu calcular o divergente do campo vetorial f, que é a derivada de f1 em relação a x, a derivada de f2 em relação a y e a derivada de f3 em relação a z. Então, observe, basta você estar aqui o f1, f2 e f3. Então, deriva f1 em relação a x. Dá o quê? 2, né? A derivada disso aqui em relação a x dá 2. A derivada de f2 em relação a y. Quando derivar isso aqui em relação a y, dá 0, né? Porque isso aqui não depende de y. E quando derivar isso daqui em relação a z, vai dar menos 2x e xz, né? Menos 2xz. Então, queremos calcular essa integral, né, no sólido T dessa expressão dx, dy, dz. E notando que o x, olha o sólido, o x está variando de quanto a quanto? Vai de 0 até 1. O y de 0 a 1. E o z também de 0 a 1, certo? De 0 a 1. Então, tá aqui a nossa variação do x, né? X de 0 a 1, y de 0 a 1 e o z de 0 a 1, certo? Desse modo, pessoal, a nossa integral de superfície, ela é dada por essa integral tripla, né? De 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 2 menos 2xz, né? Fazendo aqui 2 menos 2xz. E aí eu posso usar o teorema de... Pode calcular na ordem que você quiser aí, que vai dar a mesma coisa, tá? Eu vou fazer primeiro em relação a x. Então, derivando isso aqui em relação a x, vai dar 2x, né? Aí aqui tem x. Para voltar para 2x aqui, ó, x quadrado, né? X quadrado z. Aí, derivando dá 2xz, tá? 2x é de 0 a 1. Quando for fazer de 0 a 1, só vai ser no 1, né? Então, vai ficar 2 menos 1 ao quadrado z, que é z, né? Agora faz em y, né? Fazendo em y, vai ficar 2y menos zy, certo? De 0 a 1. Aí vai ficar o quê? 2 vezes 1 menos 3 vezes 1, que dá 2 menos z, né? Eu coloquei 2 aqui, é z. 2 menos z, dz, tá? Agora faz em relação a z, vai ficar 2z menos z quadrado sobre 2, né? De 0 a 1. Vai ficar 2 mais 1 sobre 2, que dá 3 sobre 2. Então, a integral de superfície, né, do sólido aqui, dá 3 sobre 2. Olha só a facilidade, né, pessoal? A gente calculou a integral do sólido, de superfície do sólido, simplesmente por uma integral tripla, né? Uma integral tripla do sólido, que é o cubo. Se a gente fosse calcular em cada parte, a gente ia terminar, a gente ia levar umas 2 horas aqui para calcular essas 6 integrais, né? Então, o teorema da divergência de Gauss, teorema muito importante, espero que vocês tenham entendido, né?
como usar e o que significa basicamente e as facilidades que eles acabam gerando. O teorema da divergência de Gauss, o teorema de Green, o teorema de Stokes, eles são teoremas assim facilitadores, né? Facilitadores, ou seja, aquele que meio que pode poupar o seu trabalho, certo? Restringe o seu trabalho. Em vez de você ter muito trabalho, você pode ter pouco. Não sei se você saber usar. Então, pessoal, era isso a nossa última aula. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima, até o próximo curso, que se a gente se vê por aí. E bons estudos aí para vocês. Sigo sempre dessa forma, né? Esforçado, né? Realmente vocês foram uma turma muito boa de trabalhar, então espero que vocês continuem estudando e tudo que vier pela frente possa ter, digamos assim, você possa recorrer a esse curso muitas das vezes, né? Possa ter frutos, né? É isso que a gente espera, que esse curso tenha frutos para vocês. Então é isso, até a próxima. Fique com Deus, que Deus abençoe todo mundo e que proteja cada família também, né, nesse período difícil que a gente está passando. Então, eu desejo a vocês e as suas famílias que a gente passe por tudo isso, né, por tudo essa dificuldade, que todos nós estejamos com saúde no final de tudo e que no final a gente se reencontre para fazer uma confraternização bonita, tá? Então, era isso, até a próxima e valeu!